A paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui em mais uma live da Rede Jovem Atos e eu dou a você umas boas-vindas, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença, por estar aqui com a gente, porque mesmo distante nós estamos próximos, porque estamos no reino do Espírito. Amém? Então eu quero aqui agradecer também o convite. Muito obrigada. O convite que foi feito a nós. Eu sou ali representante da Rede GAP, ali da EADAM Belvedere, área 139. E nós temos essa aliança, essa parceria. Então eu estou muito feliz de verdade em poder estar aqui contribuindo, né? Aqui assim, sabe, sendo um instrumento também, porque é gratificante demais. E é muito bom nós sabermos, entendermos que apesar de estarmos organizados, né? Hierarquicamente, eclesiasticamente, mas a nossa mente, a nossa visão é a visão do reino, é a visão de uma unidade, é de trabalharmos todos juntos em prol do propósito de Cristo nessa terra, não é? Então, assim, é maravilhoso estarmos aqui aliançados sempre, né? Não tem a questão de denominação, de área, tem a questão do reino. Então, é isso que é muito maravilhoso, estar trabalhando aqui para isso, viu? Meu nome é Bernadette Montefusco, sou pastora dali da EADAM Belvedere, da área 139. E
Eu estou aqui para a gente falar sobre esse tema maravilhoso, que vai ser esse tema dessa noite. Vamos falar sobre namoro, relacionamento, né? E quem que não gosta de falar sobre isso, né? Muitas pessoas dizem, mas jovem só pensa nisso, mas tem que pensar mesmo, né? Porque é melhor pensar, se programar, se organizar, se planejar antes de fazer, não é verdade? Então é por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu convido você que está aí querendo saber e conhece um amigo que também quer saber, já aproveita, chama ele aí, né? Comece, já avisa ou manda uma mensagem, olha, está começando aí a live, assiste, vai ser muito bom. Então, compartilha. Se no final você diz, eu queria tanto mandar, compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha aí, não apenas o vídeo, né? Mas também a nossa página, a página da Rede Atos. Se inscreve, convida seus amigos, porque, gente, nós somos os semeadores dessa palavra maravilhosa. Então, seja esse semeador e chame mais pessoas, semeie nas terras férteis aí, para que você também seja um abençoador de vidas. Amém? Vamos começar? O tema de hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho, que eu já até dei aqui o spoiler, né, é sobre namoro, né? Então, como a gente está nessa semana de namoro, a semana maravilhosa, eita glória, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. E eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus. A gente vai já orar, mas já deixa a Bíblia reservada aí. Em Efésios, capítulo 4, já deixa ela aberta aí, já começa a preparar o teu espírito para aquilo que Deus vai ministrar ao teu coração, começa a preparar a sua mente, vai abrindo a palavra de Deus. Se você está aí com uma Bíblia próxima, se não está no celular, né, não sei, mas veja aí, Efésios, capítulo 4, a gente vai dar uma olhadinha nos versículos 17 ao 22, eu quero que você já deixasse reservado. Já deixou? Não, abre mesmo aí agora, pode abrir. Isso, abre. Olha, o Espírito Santo está te vendo aí, irmão, em nome de Jesus. Abre a Bíblia aí. E aí, já agora, com a Bíblia aberta, eu quero te convidar a se unir comigo em oração. Vamos orar, porque a gente tem que apresentar o nosso coraçãozinho para Deus, né? Temos que aqui estar abertos, deixar Ele fluir. E quem nos convence é o Espírito Santo. Então, nós temos que abrir e deixar Ele fluir em nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua santa presença. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer e está fazendo nas nossas vidas. Paizinho querido, queremos te pedir, ó Deus, que tu venhas, Senhor, com a tua luz, como diz o salmista, que tu és a luz, que o Senhor venha dissipar as trevas, que o Senhor venha tirar toda e qualquer dúvida nesse momento, que o Senhor venha tirar toda e qualquer sombra de variação, porque tu és aquele Deus que em ti não há confusão e nem sombra de variação. Então vem trazendo o esclarecimento, a certeza. Pai, assim como diz em Efésios, Senhor, nós oramos nessa hora que, meu Deus, mentes venham a ser iluminadas por ti, que o teu Espírito venha trazer o esclarecimento, que venha abrir os olhos, que venha expandir a mente para que nós venhamos a entender, compreender, para assim praticar, Pai. Nós te pedimos, Pai, eu te apresento cada jovem, cada adolescente que está tendo agora acesso a esse vídeo, que está ouvindo isso, que está assistindo essa live. Senhor, aonde a minha voz chegar, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que cadeias sejam rompidas, quebradas, anuladas, que muros que o impediam de viver e ser feliz sejam quebrados em nome de Jesus, que o teu poder opere, que o teu nome impere, que o teu governo venha, Senhor, a se fazer real na vida desse jovem, desse adolescente, Senhor. Por isso nós anulamos agora todo o poder das trevas, Senhor, que estava querendo prender a mente, o coração, Senhor, a visão, que seja quebrado e que venha vir, Senhor, a tua luz com a verdade, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para te buscar, porque sem ti não há vida, mas em ti há vida e vida em abundância. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Como é bom orar. Vamos lá. Bom, eu pedi para você abrir em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 17 ao 22. A gente vai dar uma olhadinha aqui e diz o quê? Diz assim a palavra de Deus. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida
que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Amém? Até aqui. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas eu quero que você entenda. Aqui o apóstolo está explicando exatamente aquilo que muitas vezes nós já ouvimos milhares e milhares de vezes, mas às vezes é tão difícil da gente compreender de fato. Né? E a gente fala muito da nossa nova natureza. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau, maravilhoso isso, né? Mas a gente tem que entender que quando aqui ele está falando do costume dos gentios, é literalmente o costume que era cometido nos arredores do povo de Deus, né? De todas as diversidades culturais. E quando a gente vai entender isso aí, nós vamos ver que tudo aquilo que está fora da palavra de Deus, tudo aquilo que está fora daquilo que Deus colocou aqui como instrução e princípio para nós, é cultura gentia, ou seja, é costume mundano. É de fora. Às vezes a gente fica ali dizendo, poxa, mas é cultura. O carnaval é cultura, mas será que é mesmo? Será que é cultura ou será que é carnalidade? E aí aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo está explicando isso. Mas, pastora, o que isso tem a ver com namoro? Tudo. Porque um namoro não é algo, não é uma diversão, não é um passatempo, ou pelo menos não é para ser. O namoro, ele faz parte de um planejamento para o futuro. E mesmo eu adolescente, eu preciso entender, assim como na escola, eu preciso saber o que eu quero, né? Eu já começo a identificar minhas aptidões, eu já começo a ver o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Eu começo a ter uma perspectiva do que eu quero ser, quando eu tiver uma profissão, qual profissão vou seguir, como vai ser minha vida. Então, nesse momento, eu estou idealizando coisas. E o namoro faz parte do meu presente, mas com uma perspectiva do futuro. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos um problema de muitas pessoas estarem sofrendo de doenças emocionais. Por quê? Porque não conseguem entender que tudo que fazem, além de ser direcionado pelo seu interior, pela sua perspecção, ou seja, pelas suas emoções, né, também, mas não apenas isso, mas isso vai inferir no que ela vai se tornar depois. O que isso tem a ver, pastora? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Muito simples. Hoje, quando a gente fala dentro da igreja que sexo antes do casamento é pecado, muita gente concorda e diz, é verdade, pastora, isso aí eu concordo. Mas se eu, por exemplo, for falar que outros comportamentos que, de repente, uma pessoa dessa tenha num namoro que é pecado e que é errado, ela vai dizer, mas espera aí, pastora, eu não acho que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que se eu não estou fazendo sexo, eu acho que se eu não estou fazendo isso, então eu acho que eu posso. Será? Será que realmente eu posso? Porque, olha, se eu digo que eu acredito em parte de coisas da Bíblia e na outra parte eu não acredito, significa que eu não tive ainda uma renovação por completa. Eu não tive, na verdade, nenhum contato com aquilo que é de Cristo, porque Ele é a verdade, certo? E a verdade, não existe meia-verdade. Existe meia-verdade? Não existe meia-verdade. Né? O que eu acredito é que existem vários tipos de verdades, né, entre aspas, que nós queremos acreditar, mas que não necessariamente é a verdade. E é exatamente por isso que Jesus confrontava as pessoas com que tinham acesso a Ele, porque Ele era a verdade e Ele falava mesmo. E a pessoa, quando dá de cara com a verdade, não tem aquele ditado que a gente fala, a verdade dói, né? Pois é, a verdade dói, né? Porque ela vai confrontando aquilo que a gente faz questão de esconder ou maquiar para que a gente se acomode, se acostume com aquilo. Ou que, pelo menos, a gente não se sinta condenado. Mas, quando nós lemos a palavra de Deus, ela vem e nos revela. Ela vem e nos mostra aquilo que, para nós, a gente estava maquiado. A palavra de Deus parece que vem tirando toda a maquiagem, dizendo, está vendo? Isso aqui está errado. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Para que você, em nome de Jesus, seja tirada toda essa maquiagem, você veja o que está acontecendo, como está a sua vida, e o que você pretende fazer a respeito disso. Amém? Então, olha só, o que a gente está falando aqui? O apóstolo Paulo, em resumo, ele está dizendo aqui o quê? Olha, você precisa ter uma mente nova. Você precisa ter tudo novo, aquilo que é do céu.
Aquilo que é, sabe, verdadeiro e genuíno, não aquilo que é do mundo, porque aquilo é ignorância. Muitas das vezes as pessoas fazem porque elas não têm o conhecimento da verdade. Mas nós que temos o conhecimento da verdade, você que está assistindo esse vídeo, você está tendo conhecimento agora, acesso à palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Então, olha só. A gente estava vendo aqui Efésios 4, 22. E aí, o que acontece? Muitas das vezes eu vejo jovens e adolescentes, pastora, mas eu gosto tanto do fulano. Pastora, ele é tão bom, só falta ele vir para a igreja. Eita, se falta ele vir para a igreja, falta o que para ele? Falta tudo. Porque se ele tem uma mente velha, ele não está na igreja, ele não tem acesso a Jesus, então o apóstolo aqui está dizendo que aquele que não aprendeu de Cristo é ignorante, ele está ali com uma mente velha, ele está atrelado aos costumes do mundo, né? Ele está separado da vida que Deus dá. Então, como é que eu posso, tendo vida, querer alguém que está ali ainda aliançado com a morte? Não tem como. Por isso a Bíblia fala de julgo desigual, não é? Então, o que acontece? Eu preciso entender que o conhecimento que Deus tem para mim, ele me dá paradigmas, ele me dá diretrizes para que eu escolha alguém que não vai ser pedra de tropeço, mas alguém que vai juntar comigo e que vai me fazer crescer, tanto em Cristo quanto em todas as outras coisas da vida. Certo? Então, olha só. Oséias 4,6 diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu amo esse versículo. Quem me conhece sabe disso. Eu falo demais esse versículo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Mas eu sei e eu entendo que não basta eu buscar o conhecimento. Eu preciso praticar esse conhecimento. Então, não basta você assistir esse vídeo e muitos outros sobre relacionamentos e você não praticar. Você simplesmente fugir disso. Não basta. Você precisa praticar. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você literalmente conhecer no sentido de aprender. Então, olha só, eu quero que você entenda que hoje, muitos jovens e adolescentes falam assim, pastora, adolescente, né? Que jovem é mais adolescente. Pastora, qual é a idade certa, então, de namorar? A Bíblia não diz uma idade certa para namorar. E eu quero que você entenda exatamente, entra nesse contexto, o versículo de conhecimento. Ora, você tem condições de assumir uma relação, você se conhece a ponto de ter o suporte emocional para contribuir para a felicidade de alguém? Porque quando eu vou entrar no relacionamento, eu preciso entender o que esse relacionamento vai me trazer e o que eu posso contribuir para esse relacionamento. A gente que é casado, é acostumado a gente dizer o seguinte, que a gente não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz, eu tenho que ter um suporte, eu tenho que ser uma pessoa feliz, né? Eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que ser uma pessoa confiante, porque aí eu vou fazer isso com a outra pessoa. Eu vou transferir um pouco, né? E a gente fala muito de transferência de unção, e é isso, eu vou transmitir um pouco da minha alegria, da minha certeza, da minha fé, da minha confiança, e eu vou injetar isso no outro. Isso é me relacionar, amém? E aí, eu fiz aqui um esboço para um namoro bem-sucedido. Porque, para mim, eu não vejo muito a idade. Porque a idade física é uma coisa, né? Mas a idade mental e emocional da pessoa é outra. Então, assim, eu lembro que quando eu estudava psicologia, meu professor disse, olha, meninas, não namorem com os meninos da mesma idade que você. Porque, apesar de eles estarem na mesma idade ali, na mente, eles não vão ter a mesma idade. Então, se for namorar, observe bem, né? Analise bem. Veja, psicologia. Né? Não estou falando aqui nada de Bíblia, estou te falando, a psicologia já diz isso. Então, a Bíblia, ela vem falando, eu digo sempre, a Bíblia ela é a mãe das ciências, não é a filosofia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, sabe? Ela é a mãe de tudo, porque ela tem todas as ciências nela. Então, se a palavra diz que eu preciso observar, que eu preciso avaliar, a psicologia também está dizendo, olha, então não vá namorar porque o menino é bonitinho, ou porque você está querendo se sentir amada ou amado. Eu já vi muitas adolescentes querendo namorar. Por que você quer namorar? A primeira coisa que eu pergunto. A menina vem, pastora, eu tenho 13, 14 anos, eu posso namorar? E aí eu pergunto, respondo com uma pergunta, por que você quer namorar? Né? Porque não é a questão de, como eu estou falando, idade, é a questão da mentalidade, da emoção. Por que você quer namorar? Você quer namorar para as pessoas verem que você tem alguém? Para as pessoas não falarem que você é uma pessoa que ninguém te quer, que você é uma pessoa sozinha, que é uma pessoa...
Vai ficar para titia, ninguém quer ela, ninguém... Você quer namorar porque todo mundo na escola está namorando? Você quer namorar porque na igreja as pessoas precisam ver que você é uma menina e tal? Para que você quer namorar? Por que você quer namorar? E aí eu fiz aqui uma diferenciação, né? O namoro, ele é o quê? Ele é um compromisso. Querendo ou não, ele é um compromisso. Ele é um compromisso que você tem com alguém, de você estar com aquela pessoa para conhecer essa pessoa. Para conhecer. Né? Aí você vai dizer, pastor, então eu preciso conhecer tudo. Né? Calma lá, a gente vai já entrar nesse ponto. Mas é diferente de ficar. Hoje em dia, muita gente fala, né? Eu estou ficando. Isso já está ficando bem passado, né? Mas ainda temos esse costume de ficar, né? Muita gente, eu estou ficando. E na igreja antiga as pessoas falavam, né? Vai ficar no inferno, vai ficar. Ainda... Mas o que é o ficar? O ficar é algo sem compromisso, que, na verdade, é um saciar da carne. É um saciar que eu não estou tendo um propósito de nada, a não ser de passar um tempo, de me divertir. Será que é isso que você quer? Por isso eu pergunto, para que você quer namorar? Porque começa daí. Todo projeto e todo planejamento começa do quê? Do estabelecimento de objetivo. Eu quero namorar por quê? Porque, pastora, eu quero alguém do meu lado. Eu quero alguém que seja um suporte, alguém que me ajude, alguém que esteja ali comigo, que eu possa ser, sabe, ter um ombro amigo, que tenha alguém para conversar, que me ame, que eu ame também. Eu quero alguém, assim, sabe, pastora, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, é verdade. Se o seu propósito é esse, já começa legal. Já começa bem, se você quer isso, se você quer alguém, sabe, para vocês juntar forças, para vocês juntos conquistar, para vocês crescerem, para você, sabe, ter assim uma pessoa maravilhosa, uau, legal, já começa bem. Então já começa estabelecendo para que você quer namorar. E se você diz, sim, pastor, eu quero namorar. Se você quer só aquela coisa da carne, né? Eu quero é beijar, pastor, eu quero é tocar, eu quero é abraçar, agarrar. Digo, meu filho, do sangue de Jesus, vem cá que a gente vai fazer uma oração na sua vida, que ainda está aí umas carnalidades em você. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? O apóstolo Paulo já disse, meu querido, se você está abrasado, está um negócio assim, case logo, que já está. Né? Mas não vá ficar um com o outro, não, porque isso não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não é. O namoro, muita gente pensa que o namoro não está na Bíblia, mas o namoro ele é parte de um princípio, o princípio de família. Deus ele estabeleceu uma instituição familiar. Deus, uma das coisas que ele viu, ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instituir uma família para ele. Né? Então, não é bom que a menina esteja só, verdadeiramente não é bom. Mas também não é bom que ele fique com um e com o outro, a menina fique com um e com o outro. Né? Eu já ouvi muito a menina dizendo, pastora, menina, presta atenção. Dizendo assim, pastora, mas como é que eu vou achar o homem certo? Eu tenho que provar os errados. Eu digo, sangue de Jesus, minha filha. Quer dizer que você precisa ser toda quebrada, destruída, para você encontrar algo certo? Você não vai se adequar. Porque não pode, jamais, colocar um remendo em um pano novo, né? Colocar um pano velho em um pano novo, ou um pano novo no pano velho. Não tem condições, não há junção ali, certo? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que me preocupar. Não, eu quero namorar, eu quero alguém legal, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero fazer tudo direitinho. E, para isso, eu tenho que observar a palavra de Deus. Namorar não é brincadeira, gente. Namorar é algo gostoso, é bom namorar quando você sabe namorar. Quando você entende pela palavra de Deus como que você pode namorar continuando sendo cristão, né? Porque tem gente que quer namorar, sai da igreja para namorar, aí namora e depois vem para a igreja e fica aquela confusão. Não precisa. Você não precisa sair da igreja para namorar, que isso não é pecado. Você pode namorar, mas desde que você namore de acordo com a palavra de Deus. Depois que você entende para que você quer namorar, aí eu quero que você entenda. A pastora disse que namorar é conhecer. Isso aí. E o que eu vou conhecer? Eu posso conhecer em tudo, pastora, né? Assim, na integralidade. Lembra que eu falei que a gente ia falar depois? É agora. O namoro é a oportunidade perfeita para a gente conhecer caráter. É ali no namoro, né? Eu vi até uma ministração, achei muito engraçada, que o namoro, se fosse assim dizer como parte de uma construção, namoro, ele é o quê? Ele é a base, né? Então eu vou ver se aquele terreno, antes de construir um edifício, antes de construir alguma coisa grandiosa, linda,
Eu tenho que o quê? Eu tenho que ver se o terreno é bom, se está plano, se está alinhado, qual é a base que eu vou usar, qual o tipo de areia, o tipo, né, de cimento, como é que eu vou fazer, se esse cimento é bom, se essa areia é boa. Né? Então, assim mesmo é o namoro. Eu vou conhecer o caráter. Como é que essa pessoa é, como é que ela reage. Né? Eu vou conhecer o caráter dela e não a intimidade. Por quê? A intimidade, que é a questão já do sexo, né? Tem de gente que vai e fica na casa do outro, aí fica aquele negócio, um fica na casa do outro fica na casa. Isso é uma intimidade já. Querendo ou não, você já tem uma intimidade. Né? Eu posso conhecer? Posso, eu vou lá, fico um pouco, e depois fico, mas eu não vou ficar ali todo o tempo. Por quê? Porque isso já, eu estou criando uma intimidade né, concernente ao casamento que eu ainda não tenho. Eu ainda não sou casada, então eu não posso ter uma vida de casado. Né? Então, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que conhecer aquela pessoa. Para conhecer, eu posso sair, eu posso estabelecer lugares para ir, eu posso estar ali fazendo diversas coisas, né? Não necessariamente estar na intimidade. Quando eu tenho sexo com alguém, esse aí é algum problema que, às vezes, nós temos. Por quê? Quando eu tenho a intimidade nesse nível sexual, eu estou indo a fundo demais, certo? Sem conhecer o resto antes. É um toque muito profundo. Agora, eu te pergunto, como é que eu vou tocar profundamente uma pessoa, porque o sexo é isso, né? É uma ligação de almas, é uma ligação espiritual. A Bíblia fala que se torna uma só carne. O homem se tornará uma só carne com a sua esposa. É exatamente este momento da relação sexual. Então, quando eu tenho isso fora de uma cobertura de casamento, fora de uma vivência de compromisso muito mais profundo, muito mais sério, eu posso ter danos, efeitos colaterais a isso. E é exatamente o que você precisa evitar dentro de um namoro. Porque o namoro, eu tenho um certo compromisso, mas um compromisso a nível de conhecimento. Né? A nível aqui, olha, ainda não tenho aquela coisa mais profunda, séria, uma aliança, mas eu tenho aqui uma seleção de muitas possibilidades. Eu selecionei uma pessoa que eu vou estar dando atenção a ela, e ela vai estar dando atenção a mim, e a gente vai estar se conhecendo. Beleza, tranquilo. Então, o que acontece? Eu não posso ir a fundo. É como se eu estivesse comendo mingau. Né? Você já gosta de mingau? Eu gosto muito de mingau, né? Por isso que eu sou assim gordinha. Então, o que acontece? O mingau, quando está o mingau quente, né? Chega assim até a gente não vai direto no meio. Quem que vai comer mingau pelo meio? Quem vai tomar sopa pelo meio, comer mingau pelo meio? Ninguém. Então, o que acontece? Eu vou ali nas laterais, para ver se eu gosto do mingau. Porque se é uma outra pessoa que está fazendo, não é eu vou ter que provar. Né? Porque quando é eu que faço, eu sei como eu gosto. Então, como você sabe quem você é, mas você está conhecendo a outra pessoa, você não sabe o tempero dela ainda. Então, você vai pela lateral, né? Você vai de pouquinho em pouquinho, conhecendo de pouquinho em pouquinho. E aí, depois que já está frio, que já está gostoso, está no seu paladar, está legal, aí você diz, essa aqui eu quero. Sabe esse mingau aqui? É o meu mingau. E você vai comendo, aí você vai, entendeu? Isso é exatamente esse exemplo que eu uso para dizer e diferenciar o que é conhecer um caráter e conhecer a intimidade. Entende? Então, eu não posso começar conhecendo a intimidade, porque eu não vou provar a lateral e não vai me fundamentar. Porque se eu conheço a intimidade, eu tenho um toque profundo, como é que eu posso ter um toque profundo se eu não tenho o toque normal? Aí, o que acontece? Eu conheci o toque profundo, eu fui lá, dei de cara lá, mas aí o gosto não foi legal. Não vai estruturar o resto do relacionamento, porque um relacionamento não é só sexo. O sexo é uma consequência. Eu costumo dizer isso. Tem gente que eu já tive a oportunidade de auxiliar e falava comigo, mas, pastora, como é que eu vou saber para me casar? Como é que eu vou saber se a pessoa é boa lá na hora da cama, né? Se ela é boa lá na hora, pastor, tem que provar. Queria vergonha essa cara, menino? Tem que provar, não. Por quê? Porque o relacionamento físico, sexual, ele é uma consequência daquilo que eu tenho com a pessoa aqui. Entende?
Então, quanto mais ligação eu tenho, quanto mais magnetismo que eu digo, não é carnalidade, magnetismo de alma, sabe? De espírito. Sabe, quando você tem aquela pessoa que combina com você, que o olhar dela já mexe com você, o sorriso dela já mexe com você, você não precisa nem tocar, você já gosta de estar ali na presença daquela pessoa, você gosta de ouvir a voz daquela pessoa, sabe? Então, isso tudo vai formar para os finalmente. Quando eu chegar lá no meio do mingau, lembra? Nos finalmente eu já estou com aquele sabor tão gostoso que vai ficar tudo gostoso. Tudo que aquela pessoa fizer vai estar gostoso. Então, não tem esse negócio de dizer, não, eu vou provar, ver se é bom. Não adianta. Quando eu tenho um relacionamento formado gostoso, depois vai ser gostoso do mesmo jeito. Por quê? Porque eu já tenho aquilo. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, é isso que eu quero que você não precisa ir para o sexo para saber se aquela pessoa vai combinar com você. Beleza? Segunda coisa que eu quero dizer é, quando eu penso assim, para que eu quero namorar? Qual é o meu propósito, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Não adianta eu chegar com aquela pessoa, eu vou escolher, aquela ali. Eu quero aquele. Pronto, vai ser aquele. Eu tenho que orar. Se eu acredito que realmente eu entreguei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora, eu vivo para a glória de Deus, como diz Gálatas, né? Se eu acredito nisso, o que eu vou fazer? Eu vou orar para ver se é a vontade do Pai eu estar com essa pessoa. Eu vou orar de acordo com a vontade de Deus, se essa pessoa é aquela, porque Deus ele não une, ele não une planos, ele une propósito. O plano é humano, mas o propósito é divino. Então, não adianta, eu tenho aprendido esses dias que nós temos a boa ideia e a ideia de Deus. A boa ideia é uma boa ideia, é legal. Mas a ideia de Deus, ela não tem falha, ela não tem erro. Você está entendendo? Então, você tem que ver que tem aquela pessoa legal? Tem, mas tem a pessoa de Deus para a sua vida. Ô, glória! Quando tem a pessoa de Deus, meu querido, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for. Não vai cair, não vai separar, não vai. Por quê? Porque é de Deus. Quando é algo legal, é legal. Mas quando vier tempestade, vier dificuldade, pode ser que não sobreviva. Por quê? Porque não tem nada além de uma coisa legal. Você está entendendo? Então, eu quero que você entenda isso. João, capítulo 14, se você está com essa Bíblia aí, abra. Mas, se você não está com a sua Bíblia, você pode selecionar aí, anotar, e depois você vai dar uma olhadinha. João, capítulo 14, diz o seguinte. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. João, capítulo 14, diz assim, versículos 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem está dizendo isso aqui, queridos? É Jesus. Jesus está dizendo, peça no meu nome que eu vou fazer. Mas não vamos pedir de qualquer jeito. Não. Pastora, eu estou pedindo um garoto, e o garoto é agora, pastora, não deu certo. Estou pedindo ele, estou orando, é aquele lá. Só que você está pedindo e, de repente, não é aquele para você. Né? Então, o que você tem que aprender? Pastora, como é que eu vou orar? Eu vou pedir a Deus, Pai, eu estou gostando tanto do cidadão, tanto daquele fulaninho, ou daquele varão, daquela varoa. Eu estou gostando tanto. Mas, Senhor, aí vai entrar o quê? 1 João, abra lá comigo, 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ah, que lindo isso, maravilhoso. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que acontece? Se você está orando pelo fulaninho há 1 ano e não aconteceu, minha querida, desencana. Não é ele, tá bom? Aí, o que acontece? Nesse momento aqui, eu quero falar uma coisinha para você. Eu tenho que orar. Senhor, eu estou gostando daquele cidadão. Estou gostando do João. A gente está em João, né? Estou pegando João aqui. Estou gostando do João, Senhor. Ah, o João, quando ele chega na igreja, Jesus. Jesus, quando ele diz a paz do Senhor, ele me olha. Senhor Jesus, eu sinto fogo em mim. Mas não é o fogo do Espírito, né? E aí você sente aquela coisa, né? E você, Senhor, quando eu vou falar em língua, meu Deus, o João está na minha frente, e eu sinto que é o Espírito que está intercedendo ali por mim, por ele. Sabe, você sente aquela conexão? Ok, beleza. Só que aí você tem que falar, Senhor,
Será que é Ele para mim? Eu não quero passar os teus planos. Eu não quero quebrar os propósitos. Porque eu sei que os teus planos não serão frustrados. Quem vai se frustrar sou eu, se eu quiser ultrapassar isso. Então, Senhor, estabelece a tua vontade. Se for, meu Pai, prepara. Ai, Jesus. Se for, Senhor, faz com que, meu Deus, Ele me olhe, Ele sinta aquele negócio também, Senhor. Que Ele sinta, Jesus, que Ele sinta que sou eu, que Ele sinta que sou eu, que Ele sinta que sou eu, que Ele tem que casar. Senhor, sabe? Então, vai ter essa concordância. Pastora, mas acontece? Isso acontece. Acontece, querida, acontece. Vai por mim, acontece. Acredite. Assim como a palavra diz que tudo que nós pedimos de acordo com a vontade dEle, nós temos a certeza de que vai acontecer, de que nós vamos ter resposta, creia que você vai ter resposta. Acredite, eu tenho testemunho de pessoas, e o meu, inclusive, de que quando a gente ora, acontece, gente. Isso é para tudo na nossa vida. Não é só para relacionamento. Para a sociedade, quando você vai abrir um negócio. Eu tenho esse testemunho também. Né? Fui orar por um sócio, uma pessoa que esteja... E passou o tempo... E não foi assim de um dia para o outro, não. Eu perseverei esperando no Senhor. Né? Perseverei esperando. E o que aconteceu? Chegou no tempo de Deus, chegou tudo certinho, sabe? Aquela pessoa que complementa, que pensa como você precisa, sabe? Eu estava vendo um meme engraçado, né? Que era uma moça que estava com a máscara, né? E aí, quando ela tirava a máscara, uma pessoa até me falou isso, mas não ri que só, né? Ela tirava a máscara, ela estava com todos os dentes, mas ela não tinha 2 dentes aqui. E aí, quando ele tirou a máscara dele, que ele também era bonito, ele não tinha nenhum, só tinha os 2 que faltavam nela, ou seja, complementou, não é verdade? Que bonito, né? Então, é mais ou menos esse sentido. Aquilo que Deus tem para você vai complementar você. Vai vir para te dar o suporte que você precisa, daquilo que você não tem. E aquilo que você tem vai contribuir para o outro, sabe? É por isso que a Bíblia diz, melhor é serem 2 do que 1. Porque quando um está caindo, o outro vai levantar. Ou seja, quando um não tem, aquele lá vai complementar, vai dar o suporte, vai ajudar, vai levantar. Então, é isso. Agora, nesse sentido aqui também, temos que prestar atenção, porque tem gente que é bandida, né? Eu digo assim, né? O bandido gospel. Por quê? Aí, aquele cidadão, o que é que ele faz? Ele vê uma menina bonita na igreja, ela já tem um namoradinho lá, estão orando, fazendo aquele cortejo, aquela coisa bonita, né, de se ver dentro da igreja, ou coisa boa. E aí, o que acontece? Vem o cidadão e diz, eu quero aquela menina para mim. Senhor, eu quero aquela menina para mim. Já sabe que a menina ou está orando por outro rapaz, ou está... O que o menino faz? Começa a fazer a oração de feiticeiro. Senhor, destrói, Senhor, esse relacionamento. Meu Deus, afasta esse rapaz, afasta, porque ele não é para ela, quem é para ela sou eu. Olha isso. Essa é uma oração que está de acordo com a palavra de Deus? Não. Tem menina que ora para que casamentos sejam desfeitos, para que ela fique com o cidadão. Aí, quando acontece alguma coisa, por quê? Porque ela não só, ela ora e ela acha que Deus respondeu, mas que, na verdade, ela agiu por trás. Ela vai fazendo as coisas para destruir o casamento do outro. Aí, começa a fazer, quando aí o outro ela consegue destruir um casamento, aí ela fica com o cidadão e ainda posta na rede social, Deus me deu. Ai, porque Deus? Que Deus deu nada, minha filha. Você destruiu o casamento do outro. Você foi lá e interferiu numa relação. E você vai pagar por isso, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Amém? Então, tenha cuidado. Quando você orar, né, ore de acordo com a palavra de Deus, ore conforme a vontade do Senhor. Não se ligue a ninguém de uma maneira inteira, assim, não. Entregue-se de maneira inteira a Deus. Tem gente que, nós temos esse problema, hoje, emocional, muita dependência emocional. As pessoas depositam em outro ser humano aquilo que deveriam depositar em Deus. Nós devemos depositar a nossa ansiedade, jogar tudo aos pés do Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, e não em outro homem que é falível. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos confiar, né? O salmista diz que nós não devemos confiar em homens. Muitos confiam em carros, em cavalos, seus cavaleiros, confiam na força, no exército, no tamanho, na quantidade. Não confie nisso, confie no Senhor. Se a sua confiança estiver no Senhor, você não vai ter falta. Se você estiver sendo direcionado por Ele, você não vai cair nem tropeçar. Entende? Você não vai, porque o Senhor, Ele direciona os teus passos. Ele diz que o Espírito Santo seria o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso auxiliador.
E hoje muita gente pagando mentoria, não tenho nada contra isso, mas não tem mentor melhor do que o Espírito Santo. Não tem mentoria mais completa do que a Bíblia. Se você lê a Bíblia, ela fala acerca de todos os assuntos, ela te ajuda em todas as áreas. Por quê? Não existe melhor mentoria do que a palavra de Deus. Então não adianta você procurar em homens, você procurar sustentar as suas faltas emocionais ou problemas emocionais em outro ser humano, porque você vai se frustrar. E aí depois pessoas terminam o relacionamento, vão se suicidar, vão matar, vão fazer isso. Por quê? Porque estavam colocando todas as suas esperanças e as suas fichas numa outra pessoa. E aí você nem percebe, mas quando você faz isso, você está dando uma primazia que seria de Deus para essa pessoa. E essa pessoa se torna o seu Deus. Essa pessoa se torna o seu ídolo. Essa pessoa se torna tudo para você. Sabe? Aquilo que a pessoa, você acorda, já pensa na pessoa, você só vive na pessoa. A pessoa é o centro de tudo para você. Você, depois que está com essa pessoa, você não liga mais para amigos, você não liga mais para a família, você não liga mais para... Isso não é normal, isso não é natural. Por quê? Porque isso deveria ser para Deus. Você tem que pensar em Deus acima da sua família, a Deus acima de tudo, mas não uma outra pessoa. Você está entendendo? Quando eu direciono para Deus, e eu estava muito explicando para uma pessoa, a cruz é exatamente isso. Ela é a ligação do vertical com o horizontal. A ligação de Jesus com o vertical, que é o Pai, extensionou, olha, a nós, a todos os homens que chegam a Ele. Então, da mesma maneira é nós, quando nós ligamos o nosso pensamento, quando nós ligamos nossa alma, nosso espírito a Deus, isso vai se estender a todos os nossos relacionamentos. E nenhum deles será doentes. Por quê? Porque nós estamos ligados na vida, que é vida e abundância. Então, tudo aquilo que nos cercará e que nós tocaremos, será vivo. Por isso diz o Salmo 1, que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, e tudo que nós fizermos prosperará. Então, não adianta eu depositar a minha esperança noutra pessoa. Eu tenho que depositar isso em Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. A outra questão que eu quero dizer sobre namoro bem-sucedido, né? Um namoro autenticamente cristão. Como um bom cristão, o que é que o cristão faz? O cristão, ele é o quê? A Bíblia diz que nós somos apóstolos, né? Também de Cristo. Por quê? O apóstolo, ele vai lá e muda a cultura. Quando nós estudamos sobre o apostolado, é nada mais do que isso. É aquele que vai lá e injeta a cultura celestial. Né? O termo apóstolo surge daí, dos romanos, que eles mandavam os apóstolos para analisar a cultura e mudar a cultura. Então, o que acontece? Nós somos isso, nós somos aquelas pessoas que devemos ser analíticos, nós devemos observar. Lembra que a gente falou que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento? E a gente vai olhar, quando vai ver no Novo Testamento, o apóstolo Paulo elogiando a igreja de Bereia, porque analisava tudo que falava. Vamos analisar, vamos observar. Você lembra disso? Pois é. Então, eu vou te orientar nesse sentido. Mano, stalkeia. Pega o cidadão, vai stalkeando. Eu faço isso até com meus discípulos, às vezes. Ele fica, pastor, a senhora já sabe. Meu querido, as pessoas, às vezes, só olham a foto, né? Pois eu olho tudo. Eu tinha um discípulo que ele botava as fotos bonitas, mas a legenda era umas músicas em inglês. Aí, menino, ele pensava que eu não sabia falar inglês. Aí eu pegava ali e já ia, rapaz, isso aqui é de uma banda. Aí eu ia pesquisar a banda, eita, que essa banda aqui é do capeta. Aí eu já ia lá com ele, meu querido, é o seguinte, qual é o problema? Ele, pastor, a senhora está o que é tudo, meu filho? Eu não simplesmente curto uma foto. Eu analiso tudo antes de eu curtir. Né? Então, eu tive que ler. Se eu curtia, se eu iria compartilhar com o seu pensamento. E eu não compartilhei. Que negócio é esse? Então, eles ficavam assim, agoniados. E era tudo adolescente, que adolescente gosta de botar frase de música, né? Aí, tá. E, pois é. Então, o que acontece? Stalkeei tudo. É o cidadão bonitinho? Como é o nome dele? Pega ali no Face. Aí pega no Face, muita gente já não usa mais Face, né? Pega do Face, pula para o Instagram, vai pulando para todas as redes sociais. O que ele fala lá? Tem vídeo no TikTok? Como é que é o vídeo do TikTok do menino? Que tiro foi esse? Sei lá o quê, né? Então, você já observa como é que é. Como é que ele se diverte? O que é legal para ele? Quais são os amigos dele? Mas, pastor, os amigos dele não vão definir. Rapaz, as amizades são as minhas afinidades. Eu só tenho amizade com quem eu tenho afinidade. Então, de acordo com os amigos dele, ele é também. Então, preste atenção nos amigos dele. Como é que eles são? Qual é a brincadeira que eles têm? Como é o costume deles? Os amigos dele são todos safados, pastora. Mas ele não é, não. Ele é bonzinho. Digo, mas não é bonzinho nem no fio do cabelo dele. Preste bem atenção nisso, tá certo? Então, observe, colete dados.
Vamos lá fundamentar nisso, pastora. Fundamento, minha filha, porque aqui o fundamento é tudo. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o quê? E também faça essa oração, apóstolo maravilhoso, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que ele está dizendo aqui, gente? O amor aumente mais e mais em conhecimento, rapaz. Negócio, história diz que amor é cego, amor não é cego e amor não é burro. Ele pode até tudo suportar, mas exatamente porque ele conhece, exatamente porque ele sabe, exatamente porque ele tem a noção de tudo. Quem é cego é a paixão. A paixão é cega. Ela é cega. Ela não vê a quem. Ela vai tudo no extremo. Ela cega. Por isso que a gente tem os crimes passionais. A pessoa mata porque ela está cega. Ela não está sem razão, sem sentido. Mas o amor não. O amor, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Por isso que quando Jesus morreu, ele morreu por amor. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha completa consciência disso. Amém? Então, o que é que você vai fazer? Amor inteligente. Ah, eu amo aquele menino ali, ó. Glória a Jesus. Oh, meu Deus, que menino lindo. Olha só, o olhar do anjo. Ele tem uma mistura de Gabriel com Miguel. Meu Deus, ele é diretamente das hostes celestiais do céu ali. Oh, Jesus. Pois é, então pega o menino bonitinho, que é a mistura de Gabriel com Miguel, vai lá e faz a pesquisa. Faz a pesquisa de tudo, checa os amigos, começa a conversar com os amigos. Ai, gente, poxa, que legal, vai se associando, vai conhecendo, analisa se você tem um contato com ele, já vai ali, olha, observando, analisando o terreno, veja como ele trata a mãe, veja como ele trata os amigos, veja como ele trata as pessoas, se ele tem um nível, assim, veja como ele trata os mais simples, veja como ele trata, sabe, porque tem gente que depois não sabe. Né? Depois não sabe por que apanha. Tem menina que não sabe por que apanha, mas, na verdade, o menino já era violento com os outros. Né? A violência, ela é assim, ela está dentro do ser humano. Né? Só Jesus que tira. Então, o que acontece? Observa como é que ele reage. São as reações, né? Como é que ele reage às circunstâncias, às coisas, os problemas. Veja isso, analise. Faça o amor inteligente. Ouça conselhos. Eu não vou dizer todos os versículos que falam sobre o conselho, porque, como eu disse, a Bíblia ela é a melhor mentoria que existe. Né? Então, ela fala muito sobre conselhos. Mas eu quero te dizer aqui um versículo, Provérbios 12, 15, que diz assim, olha, o caminho do insensato parece a ele justo. Para ele está tudo legal. Mas o sábio ouve conselhos. Então, seja alguém sábio. Ouça conselhos. Ouça o conselho do seu pai e da sua mãe. Ouça o conselho dos seus líderes espirituais. Né? A Bíblia diz que os nossos líderes são os nossos guias espirituais. Nós devemos ouvi-los e não ser um motivo de sofrimento para que eles fiquem andando gemendo, Deus o livre. Né? Mas nós devemos ser aquelas pessoas que honram. Então, honre o seu líder, a sua líder. Fale com ele. Olha, meu líder, sabe aquele fulaninho? Pois é. Aí o líder, que já está antenado, já sabe de todas as coisas que tem na igreja e fora dela, o que ele vai você está falando, ele já está fazendo ali, puxando o arquivo do fulano. Todas as BO, todas as coisas já está ali puxando. E ele vai te orientar. Ele vai te orientar, dizer, olha, dá um tempo, essa pessoa está agora passando por um problema, ela está se resolvendo, ela está, sabe, amadurecendo na fé. Ou então ela vai dizer, olha, beleza, é um menino maravilhoso, é um menino que sabe que, puxa vida, eu já vejo vocês casando, glória a Deus, eu já vejo aqui na igreja, glória a Deus. É muito bom quando a gente vai para um relacionamento com a bênção de todos. Contrário disso, a gente vê a história de quem? De Sansão. Sansão não ouviu o pai. Sansão não ouviu as leis do Senhor, não é verdade? E aí, o que aconteceu com ele? Vida boa, né? Só que não. Morreu, ainda morreu cego, né? Morreu sendo zombado. Ah, Deus perdoou. Pois é, mas ele teve que o quê? Ser todo quebrado para poder voltar a Deus. Então, você quer isso com você? Não. Você quer entrar num relacionamento saudável? Você quer permanecer saudável? Você quer ser bênção para outra pessoa? Você quer ser abençoado nesse relacionamento? Então, vai de acordo com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que um relacionamento é como duas folhas de papéis que se colam. Quando você cola uma folha na outra, você, depois de um tempo, tenta separar. Elas vão estar da mesma forma como elas começaram? Não. Um relacionamento é assim. Você nunca volta ao estado inicial. Você sempre sai de um relacionamento com alguma coisa do outro. Você sempre sai, seja com uma coisa boa ou com uma coisa ruim. Você sempre vai sair com um resquício desse relacionamento. Então, não faça essa burrice, desculpa a palavra, mas é uma burrice esse negócio de ficar. Por quê? Eu coleciono traumas.
Eu coleciono coisas ruins. Porque eu fico com um, fico com outro, pego só as coisas ruins dos outros, entende? Eu não pego coisa legal. Por quê? Porque eu não tenho tempo de estabilizar uma coisa legal. Eu só vou pegar aquilo que é ruim, entende? Quando eu for achar uma pessoa legal, uma pessoa bem estruturada, eu não vou saber lidar com ela. Porque eu já vou ter tantos traumas, eu já vou ter tantos problemas, que eu não vou saber lidar com isso. Aí o que acontece? Eu costumo sempre dar esse exemplo. Eu estou aqui com o João, mas o João faz uma coisa que me lembra o Marcelo. Aí o que eu vou dizer? Ah, mas eu conheço esse teu tipo. O Marcelo, um ex meu era assim. Eu vou te dar um conselho. Uma coisa que não dá certo em relacionamento é tu trazer passado. Principalmente passado de ex. Não comete esse erro em nome de Jesus. As coisas velhas passam, meu filho, e tudo se faz novo, amém? Então, olha, quando você tem muitos relacionamentos, você fica com traumas. Ah, porque o fulano me traiu, porque o fulano assim, esse aqui deve estar fazendo a mesma coisa, esse aqui. Nunca dá certo. Por isso eu sempre oriento. Não namore muito. Veja uma pessoa boa para você, veja alguém que é. Por isso é importante o namoro, é o período de conhecer, é o período que você tem para isso, antes de dar um passo maior. Namoro tem que ser um namoro com propósito. Nunca é um namoro por namorar, porque aí não é namoro, é ficar do mesmo jeito. Mas o namoro, ele deve ter uma continuidade, como tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Ah, eu vou estudar isso. Por quê? Para quê? Entendeu? Tudo tem que ter um propósito na nossa vida. Assim é o namoro. Então, comece a projetar. Não, eu quero namorar com essa pessoa. Por quê? Porque eu quero depois casar com essa pessoa. Porque eu quero ter filhos assim. Eu quero ter uma família assim. Eu quero construir um lar assim. Eu quero juntos fazermos projetos para o reino de Deus. Eu quero um marido que assim eu pregue, ele pregue junto. Que eu cante, ele cante junto. Que eu estou jogando fogo para um lado, ele está jogando fogo para o outro. Oh, glória a Deus, sabe? Então, você tem que começar a sonhar sonhos de Deus, coisas maravilhosas. A Bíblia diz em Filipenses 6,8 que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é excelente, seja nisso que a gente esteja pensando. Então, namorar, é bom pensar em namorar? É bom, meu filho, minha filha, é ótimo pensar em namorar, mas namorar com propósito, namorar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí, eu quero já finalizar falando exatamente de uma coisa que eu acho muito extraordinária, é que é a bênção de estar solteiro. Tem gente que fala assim, pastora, a senhora fala assim porque a senhora já está casada. A senhora já passou, a senhora não conhece o que eu estou passando. Sabe que eu tenho discípulos que falam isso para mim. Elas vão estar assistindo, elas vão lembrar que são elas. Na quarentena, meu Deus, o que eu não ouvi de coisa? O que não chegou mensagem? Pastora, ore por mim, pastora. Eu estou agoniada, essa quarentena, eu estou mais sozinho do que nunca. Eu digo, meu Deus do céu. E aí eu falei uma verdade. É nesses momentos que se revelam como é que você está por dentro. É exatamente nesses momentos. Não é no momento do legal que vai mostrar como você está. Eu costumo pregar exatamente sobre isso. Quando nós passamos pela tempestade, é que mostra o nível que está a nossa fé. Entende? Então, é da mesma forma. Essa quarentena serviu para mostrar para você como você está. Se você está estruturado, ou se você estava maquiando uma estrutura, mas que você não tem. Então, deixa eu te falar, é uma bênção você estar solteiro. Pastora, é sim. Porque é o momento de você se voltar a si, se autoconhecer. Eu estava falando isso para uma amiga minha. Eu disse, gente, se eu tivesse no meu tempo uma orientação como tem tanto hoje, nossa, você digita no YouTube relacionamento, mas tem de monte, é pancada de vídeo. Sabe, você tem livros que falam hoje sobre isso. Sabe, livros que falam sobre sexo, sobre amor, sobre namoro com propósito, sobre esperar. No meu tempo não tinha isso. E é tão bom você entender que você sendo solteiro, você tem que aprender. Tem um filme que é Comer, Rezar e Amar. Fala exatamente disso. Uma mulher que ela tinha relacionamentos, a Julia Roberts, mas ela não se conhecia. Ela não sabia nem como é que ela gostava do ovo. E aí, quando ela se separou, por diversas vezes, ela teve que conhecer a si mesma. Saber que tipo de música ela gostava, saber como é que ela gostava do ovo, como é que ela foi se autoconhecer. Mas ela já tinha sofrido tanto que ela não conseguia ter outro relacionamento. Não deixe isso acontecer com você. Se você está solteiro até agora, é porque Deus está querendo tratar a sua autoidentidade, a sua autoimagem, como você se vê, como você se ama. Porque eu só posso amar alguém se eu me amo. Sabe? Lembra que eu falei que você vai complementar outra pessoa?
Então, você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ser a pessoa que é completamente satisfeita com quem você é. Ai, eu gosto de ser eu. Eu não vou ter inveja de ninguém, nem do relacionamento de ninguém, quando eu sei quem eu sei o que está preparado para mim, eu estou muito feliz comigo, sabe, com Deus, sabe? Ah, Jesus é tão bom, sabe? É uma bênção você ter isso. Porque se você não tem isso solteiro, você não vai ter isso casado. Entenda isso. Se você não se preenche, se você não tem em Deus, lembra que eu falei do relacionamento com Deus? Né? Vertical, relacionamento cruz, relacionamento vertical. Quando eu tenho relacionamento vertical, vai expandir para o meu horizontal. Então, se eu tenho isso vertical, cara, vai influenciar em tudo. E todo mundo que chegar perto de mim vai me amar. Não porque eu vou forçar ou vou maquiar alguém que eu quero que eles me vejam. Não, mas porque eu vou ser assim na minha essência. Eu vou ser assim. E aí eu não vou precisar ir atrás de ninguém. A pessoa vai vir até mim. Entende? Porque eu vou atrair isso de uma maneira espiritual. E vai chegar, quando eu menos imaginar, vai chegar. Você já percebeu isso? Quanto mais você foca numa coisa, mais parece que ela está distante? Pois é. Então, não foca nisso. Foca em você. Ah, é o momento que você tem para se encontrar. É o momento que você tem para se estabilizar. É o momento que você tem para se energizar. É o momento que você tem, sabe, para você... A pessoa que está consigo mesma, ela nunca vai estar sozinha. Isso eu aprendi. A pessoa que está consigo mesma, ela nunca vai estar sozinha. Porque ela sabe, ela se conhece, ela sabe a sua origem, a sua gênese. Ela sabe que ela, nela mesma, ela não está só, porque Deus está com ela, sabe? Ela sabe que ela não precisa de alguém para ser feliz, ela precisa só dela e de Deus. Então, seja assim, leve, suave, sabe? Uma pessoa que sabe quem é, uma pessoa... Eu estava ministrando para mulheres sobre autenticidade. Uma pessoa que sabe quem é, ela não precisa de nenhum artifício, sabe? Para se autovalorizar. Ela sabe quem ela é autêntica, ela é sabe, ela tem verdade no que ela fala, no que ela vive, em como ela anda. E isso cativa as pessoas, porque isso é raro hoje em dia. É raro a gente ver uma pessoa autêntica, a gente vê muita cópia, seja no vestir, seja no falar, no cantar, no ministrar, enfim. Mas uma pessoa autêntica, ela é diferente. Cara, que legal, não é? Não é legal você ver as pregações, por exemplo, da pastora Thalita, você vê as pregações do pastor Cláudio Duarte, do pastor Lucinho. Poxa, que legal. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito. E é legal, isso é gostoso. Você olhar e dizer, poxa, que diferente. Pois é, seja autêntico. Mas a autenticidade, ela é um traço da identidade. Então, quando você está só, é o momento de você construir a sua identidade. A identidade, ela é formada pelo quê? Pelos dados e pela foto. A sua autoimagem. Como você se vê? Como você está se olhando? Será que você olha no espelho e você gosta do que você vê? Será que você é satisfeito com tudo que você tem? Ah, pastora, eu não gosto do meu corpo. É o momento que você tem de trabalhar isso. Vamos trabalhar, então. Ah, pastora, eu não gosto. É o momento que Deus está te dando para você trabalhar a sua autoimagem. Para você olhar e dizer... Estou seguro de mim. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu sou bonita, ó. Sou legal, ó. Estou top, pastor. Oh, Deus, obrigada. Sabe? Obrigada, Jesus. E aí você, nesse relacionamento, quando você for ter, você não vai ser uma pessoa ciumenta. Por quê? Porque você está feliz, você está ali, sabe, contente, você não está inseguro. Você está entendendo como uma coisa influencia na outra? Uma pessoa insegura é uma pessoa que ela não é satisfeita nela mesma. E ela fica o tempo todo. Gente, eu já vi relacionamento de pessoa insegura. Ela fica ligando de hora em hora. Onde é que tu está? O que tu está fazendo? Peraí. Que barulho é esse que eu estou ouvindo aí do teu lado? Por que tu está falando comigo assim? Tu está andando? Está correndo? Onde é que tu está? É horrível. É horrível. Nem ela é feliz e nem o outro. Ela sufoca todo mundo. Então, aproveite. É uma bênção estar solteiro. Aproveite esse momento para você intensificar o seu relacionamento com Deus, você estudar, você malhar, você projetar a sua vida, se estruturar financeiramente, intelectualmente, espiritualmente, ministerialmente. E aí, quando você menos perceber, vai vir aquela pessoa que vai complementar. Lembra que eu falei dos dentes, né? Do meme que eu assisti? Então, você pode ter só 2 dentes. Vai vir alguém que não tem nenhum e tem só, né? Vai complementar. Então, aproveite esse tempo. Faça o que você pode para você mesmo. Veja a solteirice como uma bênção, não como uma maldição. Isso é o que o mundo prega. Tá sozinho até agora? Não sei o quê. Adolescente tem muito isso, né? É bebê ainda? Meu Deus, não beijou? Gente, como houve uma inversão de valores?
Não deixe cair por essa cilada. Não se deixe levar por esse laço do passarinheiro, mas a cilada. Não. Veja isso como uma bênção. Ah, não. Ah, ainda não beijei. Claro, meu querido. Eu sempre fui dos cortes, né? A pessoa queria me derrubar, eu caía, agarrava por cima. Então a pessoa vem, tu é bebê ainda? Claro, meu querido. Vou sair beijando aí igual doido. Não estou desesperada. Quem beija todo mundo é desesperada. Tu é desesperada. Eu não. Confia em mim, meu amor. Não sou sabonete que todo mundo passa a mão. Aí a pessoa vai ficar, pois é, quer me humilhar, eu humilho logo. Né? Não, seja seguro de quem você é. Não está desesperado, não está na agonia, né? Fique ali, é bênção estar solteiro. Ainda não chegou porque o que vai vir vai ser top. Entendeu? Então eu vou o quê? Se eu quero algo top, eu vou me ficar no top também. Se eu ainda não estou top, eu tenho que ficar top, porque o que vai vir é top. Então eu tenho que aproveitar e me preparar, sabe? Naquela expectativa. Expectativa. Ah, Deus, eu sei que tu vai trazer e vai ser top. Ah, Jesus, eu vou malhar porque vai ser top. Ah, Senhor, eu vou cuidar da minha alimentação porque vai ser top. Ah, eu vou estudar, entendeu? Amém? Então eu espero que você tenha recebido de Deus as orientações para um namoro saudável. E lembre-se, não é questão de idade. É questão de como você está emocionalmente e espiritualmente. Porque, às vezes, as pessoas se precipitando, é o que a gente vê hoje de muito. Adolescentes grávidas, a gente vê, né? Suicídios, homicídios, sabe? O que a gente vê hoje em jornais, eu vejo assim, eu fico, meu Deus, sabe? E eu estava vendo o jornal semana passada, com a morte daquela moça, né? Daquela Miss. E você vê o rapaz que cometeu isso, né? Humanamente falando, ele tinha tudo. Mas ele não tinha o principal, então ele não tinha nada. Porque ele tinha um emprego bom, estável. Ele tinha uma formação, ele tinha dinheiro, ele tinha apartamento, ele tinha carro, ele tinha isso, tinha aquilo. Mas não tinha Jesus. E ela acabou perdendo a vida dela. Porque ela fundamentou um relacionamento em aparências. Não fundamente o seu relacionamento, porque a pessoa aparentemente é boa, aparentemente tem isso, tem aquilo. Fundamente o seu relacionamento em Deus, na palavra de Deus. Porque é só isso que vai te dar certeza de uma plenitude, de uma prosperidade, sabe? Aguarde na vontade de Deus, peça e faça tudo de acordo com a vontade de Deus, porque ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa para você, ela é perfeita para você e agradável para você. Entenda isso. Porque Deus, Ele nos trata de maneira única. Ele nos ama de maneira única. Amém? Então se ame assim. Você é único. Se conheça, se entenda e depois seja a bênção para os outros. Principalmente num relacionamento. Como é bom a gente ter alguém e ser bênção para essa pessoa. Meu esposo, às vezes, eu fico tão feliz que ele fala, poxa, amor, você tem uma fé, sabe? Eu gosto quando você, sabe, fala, quando você é uma pessoa, ele me diz assim, amor, você é uma pessoa que às vezes nem parece que se abala, você parece uma pessoa inabalável, forte, firme. E isso me faz, assim, me apaixonar cada vez mais. Eu te admiro muito, meu marido fala. É gostoso você ouvir isso, porque são características minhas. Sabe? Que ele vê e ele gosta, sabe? E é o que ajuda ele muitas das vezes. Lembra da complementação? E ele tem coisas que é só ele. Eu digo para ele, amor, às vezes eu sou aquela fúria, né? E ele é a calmaria. Ele vem para, sabe, me dar aquela paz. Ele vem para me alertar de muitas coisas. Então, consiga isso, entender isso. Quem você é. E eu tenho certeza, dentro da vontade do Senhor, Ele vai te trazer a pessoa certa para você. Amém? Que o Senhor venha te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu entendo e eu compreendo isso. E sei que muitas coisas o inimigo se levanta para tentar tirar a gente do foco, tentar tirar a gente do propósito. Você percebe quando a gente decide algumas coisas, né? Diz assim, por exemplo, começa pela dieta, né? Começa pela dieta, vamos ser sinceros, isso é coisa do capeta, né? A gente diz assim, eu vou começar a dieta agora. Aí o diabo vem e manda um encapetado ou alguém usado para trazer um bolo, para trazer alguma coisa para te tirar do foco. Você percebe? Coisas mínimas, né? Brincadeiras fora da parte, mas quando você decide algo, você percebe que parece que há uma manipulação contra isso. Pois é o inimigo que se levanta. Porque ele sabe que quando você decide algo, é uma ameaça para ele. Principalmente quando você decide algo dentro da vontade de Deus. Então eu quero orar por você agora. De repente você que está me assistindo agora, preste bem atenção nisso. De repente você que está me assistindo agora, você diz, pastora, eu já me envolvi com muitas pessoas. Pastora, isso que a senhora está falando, eu queria ter escutado antes.
Não importa, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, você está ouvindo agora. E Deus está querendo renovar a tua vida agora. Deus está querendo começar algo novo agora na sua vida. Deus quer escrever agora uma nova história para você. As coisas velhas, Ele joga no passado, no mar. Sabe o que é no mar? Por que Ele joga no mar do esquecimento? É porque é quase impossível alguém achar algo no fundo do mar. Fica muito lá embaixo. Ele não quer nem lembrar, Ele não quer nem ver. Ele não quer. Então, se Ele te perdoa, quem somos nós ou alguém para te condenar? Se Ele está botando hoje essa palavra para você ouvir, é porque Ele está dizendo: filha, eu quero hoje curar as tuas emoções. Eu quero hoje curar os teus sentimentos e te mostrar que o que você precisa é de mim. E quando você me tem, você terá todas as outras coisas. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos comigo. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, como é bom saber, Senhor, que Tu estás conosco. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber, Pai, que o Senhor é aquele que cuida, que orienta. O Senhor é aquele que disciplina, sim, mas pelo nosso próprio bem. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelas orientações, pela palavra de sabedoria, porque sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti, porque Tu és a profundidade da riqueza, da sabedoria. Senhor, Tu és, Pai. Por isso, Senhor, nessa hora, Deus querido e santo, aonde quer, Senhor, que esteja agora uma jovem, ou um jovem, ou uma adolescente, Senhor, que está ferido, que está, Senhor amado, com aquelas cargas dos relacionamentos, com os traumas, Senhor, vai entrando agora, meu Deus, com a Tua cura, vai entrando agora, tirando todo o fardo, todo o peso, toda a carga, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Sabemos que no Teu nome, Jesus, o Senhor mesmo fará para que o Pai seja glorificado através de Ti. Por isso, Senhor, nós ministramos agora a libertação, a cura, a restauração, Senhor, que essa pessoa venha ser renovada. Senhor amado, vem tirando agora toda a tristeza, todo o sofrimento, toda a sensação de abandono. Senhor, toda a baixa autoestima, toda a depressão, que sejam aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder, o nome que vem para salvar, para curar, o nome que veio para que se manifestasse o Filho do Senhor e assim fosse destruída todas as obras do diabo. Por isso nós ordenamos em nome de Jesus que agora toda obra maligna, todo e qualquer, Senhor, todo e qualquer contra essa vida, contra essa jovem, contra esse jovem, contra esse adolescente, essa adolescente, nós ordenamos em nome de Jesus que caia por terra, que seja desfeito agora, em nome de Jesus, toda a prisão, todo o vínculo de alma, toda a amarração que seja desfeita em nome de Jesus, que toda e qualquer malignidade seja agora cancelada na autoridade do nome de Jesus e que o sangue de Jesus venha ser passado nessa vida, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, Pai, que aonde agora estiver algum jovem, algum adolescente, Senhor, com dúvidas, que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer certeza, que o Senhor venha trazer, Senhor, a convicção que só Tu podes dar. Vai dando a resposta, vai mostrando, Senhor, vai esclarecendo, Senhor, que tudo esteja patente, Senhor, aos olhos dessa pessoa, que ela consiga enxergar. Não a deixe, Senhor, ser induzida, seduzida, Pai, por palavras, por aparências, Senhor, mas mostra aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Mostra, Senhor amado, e conduz essa vida, Senhor. Esse jovem, esse adolescente que está sozinho, solitário, Senhor, há muito tempo ele já está desesperançoso. Tu és o Deus da esperança. Jesus. Sim, Tu és. Jeremias disse isso. Senhor, Isaías disse: Tu és o Deus da esperança. Por isso vem renovando a esperança, vem mostrando que tudo tem o seu tempo. Vem mostrando, Senhor, que se ainda não aconteceu, que se ainda não chegou, é porque Tu estás preparando tanto ele quanto a outra pessoa, mas que Tu estás no controle. Vem trazendo a segurança, a certeza, o fortalecimento de que nada foge das Tuas mãos e que, Senhor, Tu estás aqui sim, e Tu estás ouvindo, e Tu estás vendo, e Tu responde, Pai. Vem mostrando para ele, para ela, Senhor,
que eles não estão sós, que eles não estão sós, mas que o Senhor cuida deles e jamais os permitirá que eles caiam em engano, que eles caiam em cilada, Senhor. Obrigada pelo livramento, obrigada porque muitos não veem, mas o Senhor está livrando, Pai. Muito obrigada. Nós como igreja, aqui, Senhor, mesmo distante fisicamente, mas sentados nas regiões celestiais com Cristo, nós te agradecemos, unidos, Senhor, na mesma fé, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Nós aqui te glorificamos e te agradecemos, Pai. E se alguém que está assistindo esse vídeo, Senhor, algum jovem, adolescente, ainda não teve um encontro contigo, Senhor, te revela ele, te revela ela. Mostra, Senhor, que tu és o Deus da bênção, o Deus que ama, o Deus que cura, que sara, mas é o Deus que está ali para salvar. Por isso, Senhor, abre os olhos agora de todos aqueles que estavam com os olhos fechados, que eles possam ver a tua salvação. Abre os ouvidos para que eles venham a ouvir a tua voz, orientando e abençoando. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada a você que esteve aqui assistindo essa live, viu? Não esquece que eu falei no início, curte, compartilha para os amigos, chama e não deixe de visitar aqui, tá bom? Visitar a nossa página, visitar o canal da Rede Atos aqui, sempre tem vídeo e nós vamos continuar com essa série, tá bom? Essa aqui foi só a primeira, para você ir esquentando aí, mas a gente tem muita coisa boa ainda que vai ser falada aqui e se eu fosse você eu não perdia por nada, viu? Fica com a gente, espera que o Senhor tenha o melhor sempre para nós, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Paz.